Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. É uma alegria para mim poder estar aqui compartilhando com os irmãos a palavra do Senhor. E eu trago nessa noite uma palavra que Deus vem falando comigo há muito tempo. Nós estamos no mês da família e eu amo a família. Né? A gente sabe que Deus ama a família, nós sabemos que a família é um projeto de Deus. E eu tenho muito prazer em falar nesse mês de maio, quando a gente está fechando o mês onde dá ênfase à família, porque todos os dias são dias que precisam ser dedicados à família. E é um privilégio para mim poder estar aqui para compartilhar essa palavra com os irmãos. Eu não sou uma pastora, eu sou uma educadora, e eu costumo dizer que eu trabalhei anos com todas as faixas etárias como educadora, e muitos lugares dando palestras, mas quando eu venho trazer a palavra do Senhor aqui, é com muito temor com muita preocupação de trazer aquilo que verdadeiramente o Senhor tem para nós. E eu queria compartilhar com os irmãos esse tema, porque é um tema que tem nos acompanhado. Quem conhece a escola de paz da nossa igreja sabe que muitas turmas passaram por ali. E todo esse tempo foi uma troca com as famílias, como alicerçar os nossos lares na presença do Senhor, tendo o Senhor como centro. Então, eu queria aproveitar esse assunto que é tão latente no meu coração. Agora, dia 21, nós vamos começar uma escola de paz lá em Monte Alegre, e é uma alegria, porque nós vamos estar ali conversando com os pais do projeto Criança Acolhida, com os pais da igreja, e trabalhando como ser um guardião da sua família. Mas hoje eu quero compartilhar com os irmãos a família blindada pela graça. Essa família blindada pela graça, irmãos, não significa que é um lar protegido pelo dinheiro que nós temos, não significa que é um lar protegido por tudo aquilo que a gente possa oferecer às nossas famílias, ou cercar as nossas casas com proteção. Essa família blindada pela graça é muito, mas muito além disso, porque é pela ação sobrenatural de Deus sobre as nossas famílias. É sobre isso que eu quero compartilhar com os irmãos. A ação sobrenatural de Deus na minha e na sua casa, nos nossos lares. E aí, eu queria que vocês abrissem a Bíblia em um texto muito conhecido, escrito por Paulo aos Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, e a gente quase que conhece de cor. Nós vamos ler do 10 ao 20. Então, abra sua Bíblia, se você tem. Você que está em casa, muito bem-vindo aqui conosco. Rosana, receba o nosso abraço. E se você está com sua Bíblia aí em casa, abra também para poder participar conosco. E abra também o seu coração, você que está aqui, você que está aí, abra o seu coração para que Deus possa falar a ele. A minha oração, durante todo o tempo que eu marquei, que viria
pregar hoje aqui, falar, que foi que Deus falasse através de mim. E o meu desejo é esse. Então, abra o seu coração para que Deus fale ao seu coração. Bom, Efésios 6, 10, eu vou ler e vocês podem me acompanhar. Vai estar sendo projetado aqui. E, finalmente, meus irmãos, sede fortes no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não lutamos contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra os governantes das trevas deste mundo, contra as maldades espirituais em regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Portanto, estais firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçados vossos pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, e tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo e com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E aí Paulo diz assim: e por mim, que a palavra que me seja dada, para que eu possa, ore, né, para que a palavra seja dada a ele, para que eu possa abrir a minha boca ousadamente, para fazer conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele ousadamente, como convém falar. Senhor Deus, nos dê a ousadia de podermos falar em Teu nome, que o Senhor nos encha com Teu Santo Espírito e que as nossas palavras alcancem lugar nos corações. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, usando como base esse texto de Efésios 6, eu quero trazer aqui na prática o que significa a família blindada pela graça. Então, a gente viu no verso 10 e 11, fortalecei-vos no Senhor, revesti-vos de toda a armadura de Deus. A família blindada pela graça, ela entende, a família blindada pela graça, ela entende que os problemas, as adversidades, as dificuldades pelas quais todos nós passamos, não definem a nossa família. Elas não definem a nossa família quando nós buscamos sermos blindados pela graça. É saber que, revestidos do poder de Deus, nós somos capazes de enfrentar todas as dificuldades. Ser blindado pela graça não significa que nós viveremos um lar sem problemas. Não significa que o nosso dia a dia vai ser tipo um conto de fadas, não vai ser. Todos nós sabemos, somos maduros o suficiente para saber que nós vivemos momentos bons, mas vivemos também dias difíceis, né? E a família, ela é um alvo muito direcionado, ela é um alvo
do inimigo mesmo. Ele olha as nossas famílias e ele planeja, e a gente, às vezes, fica passeando dentro de casa, achando que está tudo bem, e a gente não se reveste das armaduras que nós precisamos, porque existe uma luta. Todos os dias existe uma luta espiritual. Todos os dias existem influências, ruídos, que nos levam a nos distrair. E essa família blindada pela graça precisa buscar se posicionar, entender que não somos perfeitos, não existe uma família perfeita, somos falhos, somos humanos e falhamos. E lá em Efésios 6, 14 e 17, de 14 a 17, vai dizer assim, portanto, estáis firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça, calçado os vossos pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Deus não manda a família ser perfeita. Deus não está pedindo para mim e para você que a nossa família seja perfeita. Ele está afirmando para nós que Ele é o centro, Ele precisa ser o centro das nossas famílias. E que nós precisamos nos revestir do poder dEle, para que as nossas famílias possam permanecer firmes, mesmo diante das dificuldades. Entendendo que as nossas famílias são projetos de Deus. E aí, a blindagem vem desse posicionamento, ou seja, eu decido. Eu, como esposa, eu decido, toda manhã, amar a minha família. Eu, como mãe, eu decido, todos os dias, cuidar do meu filho, amá-lo. Todos os dias, eu preciso me posicionar. E posicionamento significa uma decisão. Significa uma escolha. Então, irmãos, Deus não nos manda ter uma família, Ele não está dizendo, você vai ter uma família perfeita, você não vai ter. Ninguém tem. A verdade é essa, ninguém tem uma família perfeita. Mas Ele nos fala que nós precisamos estar firmados e revestidos do poder de Jesus. Né? A armadura, o soldado, quando ele vai à luta, ele se reveste de uma armadura. Se ele esquece a armadura, de se revestir, de vestir aquela armadura e parte para a guerra, ele está indo certo de que ele é um alvo fácil. Ele é um alvo fácil. Ele facilmente será atingido, porque ele não está preparado. Um soldado que não se preparou para estar numa guerra, com certeza ele será um alvo fácil. Assim somos nós. Se nós não nos prepararmos para termos uma família blindada pela graça do Senhor, nossas famílias serão alvos fáceis. Porque é necessário que nós, que temos uma experiência com Cristo Jesus, que conhecemos a graça de Jesus, venhamos a nos dispor a estarmos
na brecha, a nos colocarmos na brecha. Para quê? Para que os muros não sejam quebrados, para que os muros não sejam destruídos, mas para que a gente permaneça firme, porque o nosso posicionamento não é em nós mesmos, não é confiando em nós mesmos, mas é confiando na graça do Senhor Jesus sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Então, uma família blindada pela graça, ela é uma família de verdade. Ela é família de verdade, ela é uma família, a casa não vive de mentira. Os membros daquela família não vivem uma vida dupla. Ali na nossa família, na nossa casa, uma casa blindada, ela precisa ter diálogo. Há necessidade de haver conversa. A gente precisa conversar um com o outro. Precisa ter justiça. Né? No tratamento com o marido, às vezes é o marido fazendo tudo e a mulher fazendo nada, ou então, às vezes, é a mulher fazendo tudo e o marido fazendo nada. É justo? Não é justo. É um exemplo simples, não é justo. Há necessidade de que os dois caminhem juntos. Há necessidade de se caminhar juntos, aonde um fortaleça o outro. Então, é necessário que haja justiça. Entre os filhos, não pode haver favoritismo. Num casal, não pode, os cônjuges, eles não podem viver uma vida dupla, vida de traição. Não. Então, se a sua fraqueza, você conhece a sua fraqueza, eu conheço a minha. O que a gente faz diante das nossas fraquezas? A gente clama ao Senhor. Para quê? Para que Ele nos fortaleça e para que a gente possa prosseguir firme na graça. E o Evangelho da Paz, uma família blindada, ela traz o Evangelho da Paz. Não é que o seu lar não vai ter conflito, vai ter. Vai ter, eu já falei isso. A gente tem conflitos, às vezes a gente pensa diferente um do outro, às vezes a gente discorda do outro, mas esse conflito, ele precisa ser resolvido. Sabe o que é o mal? Por que o conflito nas nossas casas, eles crescem? Porque nós pegamos e falamos assim, é mais fácil a gente empurrar. É mais fácil jogar aquilo para debaixo do tapete e fingir que não aconteceu. Às vezes, nós estamos até vendo os nossos filhos que não estão levando uma vida legal, mas aí a gente fala, eu vou falar, eu vou aborrecer, eu vou me aborrecer, vou aborrecer meu filho. E aí a gente começa a esconder os nossos problemas de nós mesmos. Existe um dito popular aí que fala assim, varrer para debaixo do tapete. Né? Varrer para debaixo do tapete significa esconder. Então, na verdade, o Evangelho da Paz, ele nos ensina a solucionar, a buscar solução. E nada melhor do que todos nós que aqui estamos, e você que aí em casa está, nada melhor do que saber que existe a graça, maravilhosa graça de Jesus sobre nós, que está disposto a nos ajudar a resolver esses conflitos. A fé, uma casa blindada precisa crer
juntos, mesmo diante da falta do dinheiro, mesmo diante de uma dificuldade de saúde, mesmo diante de uma falta de emprego, mesmo diante de um filho problemático, de um neto problemático, a gente precisa crer. Crer, porque o nosso Deus é um Deus que fez, continua fazendo, e Ele pode fazer na sua casa e na minha casa. Amém, irmãos? Glória a Deus, amém. Eu creio nisso. Então, a gente não pode perder pelo caminho a fé. Mas existe um momento que a gente vive, onde nós estamos muito distraídos. São tantas coisas ao nosso redor, a gente quer dar conta de tanta coisa, que aí, às vezes, a gente negligencia na fé. E aí, essa casa, a blindagem que vem sobre a nossa casa, ela traz salvação. Ela traz salvação para um monte de coisa. Ela traz a salvação para a nossa vida, mas ela traz salvação para um monte de coisa. Às vezes eu olho, ou você olha, para uma determinada situação que você está vivendo e diz, isso aqui, cansei. Não tem solução. Tem. Tem solução. Aquele que confia no Senhor pode acreditar que tem solução. Deus sempre traz uma solução. Então, todos sabem para onde, essa casa blindada, todo mundo sabe para onde está indo. Ninguém está ao léu, ninguém está ao vento, porque todo mundo sabe para onde está indo. Cristo é o Senhor da minha casa. Cristo é o Senhor da sua casa. E quando Cristo é o Senhor das nossas casas, nós sabemos para onde estamos indo. Mesmo que o caminho não seja um caminho muito fácil, porque às vezes não é. Mas nós sabemos que nós não estamos num caminho sozinhos. O Senhor está conosco, então nós sabemos aonde nós estamos indo. E a palavra, a Bíblia, ela precisa ser a nossa companheira, o nosso manual. A gente pega tanta coisa, né? E é legal mesmo, é bacana ler, ter conhecimento, estudar, isso é bom. Eu falo que é bom, a gente precisa crescer, evoluir e buscar conhecimento. Mas nós temos aqui um manual de vida. Que se a gente manter os nossos olhos, abrir a nossa mente para entender a palavra de Deus, ele se torna um manual de vida. Mas ele é mais. Ele, além de ser um manual de vida, ele traz vida. Ele traz vida para a nossa casa, ele traz vida para os nossos filhos, ele restaura aquele que está perdido, ele restaura casamentos que estão balançados, que estão, às vezes, destruídos, ele restaura filhos que estão distanciados, porque essa palavra, ela é viva. Ela é viva. Uma Bíblia aberta lá na sua casa, em cima de uma mesa enfeitando, ela não tem significado algum. Né? Porque não tem gente que tem costume, às vezes, de abrir a Bíblia e deixar lá num salmo. Geralmente é num salmo, né? Que o pessoal gosta de deixar aberto, mas não tem sentido. Sabe por quê? Porque a gente precisa entender o que está aqui. O Espírito Santo precisa abrir a nossa mente, os nossos olhos. E a gente precisa entender o que está escrito aqui, o que Deus está falando comigo, com você, através da palavra dEle. E é essa palavra que é transformadora. Ela é
transformadora. E quanto que a gente perde por não abrir a palavra de Deus dentro das nossas casas, de sentar com os nossos filhos, de fazer o culto doméstico. Antigamente, na minha época, era o culto doméstico. E lá em casa, eu cresci aprendendo, fazendo o culto doméstico. E eu casei, e eu levei para a minha família, que eu e Cornélio construímos, nós levamos o culto doméstico. Então, o nosso filho também cresceu ouvindo a palavra de Deus. E a gente precisa, mesmo em meio à correria do nosso dia a dia, porque ele é corrido, a gente precisa ter um tempo a sós, ou em casal, ou em família, mas nós precisamos ter um tempo com Deus todos os dias. Não tem como sair de casa e não dizer: Senhor, eu entrego esse dia nas suas mãos. Senhor, eu entrego o meu filho, a minha filha, os meus netos, eu entrego em suas mãos. Eu consagro a minha família nesse dia ao Senhor. E aí, a palavra, como eu falei, a blindagem pela graça, quando você falha como pai, quando você falha como marido, como você falha como filho, e a gente falha, ninguém aqui é perfeito e falha, a gente sabe que a gente olha para Jesus e a gente tem a oportunidade de recomeçar. Porque Jeremias vai dizer que a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam. Elas não se renovam por acaso na minha vida e nem na sua, não. Elas se renovam porque ela está te dando novas chances. A mim e a vocês, de fazer tudo novo, de fazer diferente, de analisar como que a gente tem caminhado e de pensar o que precisa mudar na minha casa, na minha família, o que precisa ser melhor. Então, são as novas chances que o Senhor nos dá. Como isso é bom, não é, gente? Quando tudo está errado, aí você pensa assim: gente, como eu quero que o dia amanheça. E, assim, né, isso é uma figura, né, que a gente faz aqui de linguagem. Como eu quero que o dia amanheça, para que essa luz volte e nos dê a chance de um recomeço, nos dê a chance de fazer novo. E aí, prosseguindo, a blindagem da nossa família, do nosso lar, ela é mantida também sobretudo, ela é mantida pela oração. A perseverança na oração. Né, lá no texto vai dizer: orando em todo o tempo, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, a família precisa orar junto. Lá em casa a gente costumava rir, que até os cachorros gostavam, porque a gente adora cachorro. E aí a gente ia fazer o culto, e a gente tem mania de orar de mãos dadas, e João Pedro ainda era mais novo, morava com a gente, e os 2 cachorros vinham e botavam as patinhas em cima também. E a gente brincava: mas esses cachorros são crentes, hein? Então, gente, porque é muito gostoso esse momento de orar junto. O casal precisa orar junto. A gente lá em casa aprendeu uma coisa: a gente não sai de casa sem orar junto. Eu tenho meu momento devocional sozinho, porque eu gosto de ter esse momento devocional sozinha, sem filho, sem marido. Filho já não está mais em casa, mas sem marido. Mas nós temos, antes da gente sair para o trabalho, a gente tem o nosso momento juntos de oração. E é tão bom, porque fortalece os nossos laços, fortalece também, porque às vezes eu estou precisando de ajuda,
de que peça junto comigo, de que olhe para aquilo que eu tô preocupada. E, às vezes, eu estou preocupada e Cornélio nem está tão preocupado com aquilo, e ele me diz, você está vendo isso dessa forma, mas eu vejo de outra forma. Então, ajuda o outro através da oração. E aí, irmãos, a gente precisa ter esse altar na nossa casa. Sabe, aquele cantinho secreto? Para a gente, nem que seja 5 minutos antes de sair com meus meninos para a escola. Nem que seja 5 minutos, os meninos precisam orar antes de ir para a escola. E esposa e marido precisa estar orando, estar intercedendo. É a esposa intercedendo pelo marido, é o marido intercedendo pela esposa, são os dois intercedendo pelos filhos. E você que é sogra, é sogro, interceda pela família, sua família, pelos seus filhos, pelos seus netos. Esse é o nosso papel. Interceda pelas suas noras, pelos seus genros. São seus filhos, adota esses meninos e ora por eles. Então, a gente precisa interceder. E aí, a blindagem pela graça é entender que você não segura a sua família sozinho. Ninguém segura uma família sozinho. Por mais recursos que você tenha, por mais conhecimento que você possa ter, por mais até do conhecimento da psicologia, de tantas outras coisas que ajuda a gente na caminhada, você não segura a sua família se Jesus não for o centro. Você não vai conseguir segurar a sua família sozinho. Então, corre para Jesus e se apresenta diante dele. Eu estou precisando de ajuda. Não estou conseguindo segurar a barra lá de casa. Está difícil. Está difícil por isso. A nossa palavra com Deus, com Jesus, ela é natural. Entendeu? Ela é natural, está difícil, estou conseguindo, eu preciso da sua presença, Pai. Eu preciso. Então, família blindada pela graça não é uma família sem problemas. É uma família que enfrenta todos os problemas, revestida de Cristo, dependente da oração e sustentada por Jesus. É a casa, concluindo, tá, irmãos? Só reflete aí. Sua casa tem muros? Vocês lembram que eu falei dos muros lá no início? Eu falei que às vezes a gente se sente protegido, né, com muros. E são muitos os muros. A gente se sente protegido com dinheiro, a gente se sente protegido pelo nosso intelecto, a gente se sente protegido porque a gente é popular. São muitos muros. E aí eu te pergunto, sua casa está protegida por muros? Ou tem uma armadura de Deus protegendo a sua casa? Porque eu queria te lembrar que muros esconde, a armadura protege. Amém? A armadura, muros escondem. Tantas coisas são escondidas por trás dos muros que nós criamos nas nossas casas. Mas a armadura, ela protege. Ela protege a minha e a sua família das guerras. E aqui, eu queria concluir dizendo para você, mulher, quando vai se arrumar, se vestir, amanhã eu vou trabalhar. Aí hoje, não é assim, Zane? Hoje eu já penso,
Que roupa eu vou vestir amanhã? Será que vai estar frio? Será que vai estar calor? Qual a roupa eu vou vestir? Mulher tem muito isso. Tem homem também que é vaidoso. Tem homem que não é. Que vai lá no armário, né, pastorzinho? Pega a camisa. Vou com essa, está passada, né? Não preciso pedir ninguém passar, nem vou passar também. E aí, eu queria dizer para vocês o que Paulo disse aqui sobre a armadura de Deus. A família blindada pela graça significa, irmãos, o meu desejo é que a gente saia com esse significado muito claro na nossa mente. Na nossa mente. De que nós estamos decididos a vestir todos os dias cada peça da armadura de Deus, que a gente viu Paulo falando aqui em Efésios de 14 a 18. Porque lar blindado não é um lar sem luta, ele tem luta. Mas um lar que entra na luta sem proteção, ele está perdido. Ele está perdido. Triste, né? Será que os lares dos nossos filhos têm sido protegidos? Ou eles estão andando por aí sem proteção? E que poder tem você, pai, mãe, de interceder por esses filhos? E por você também. A palavra aqui vai dizer para a gente, eu coloquei assim, vista a sua casa. Vista a sua casa de toda a armadura de Deus. Ou seja, o cinto da verdade. Que as nossas famílias rejeite a mentira. Rejeite a hipocrisia. Rejeite se vestir de máscara. Em nome de Jesus. Lares estão sendo destruídos porque no lugar que a gente de escolher o cinto da verdade, que a palavra de Deus nos ensina, nós resolvemos escolher o cinto da hipocrisia, o cinto da mentira. Nós estamos vivendo às vezes de máscara, fazendo teatro dentro das nossas casas. Não podemos, irmãos. Nós precisamos abrir o coração dentro da nossa casa. Meu filho, seu filho, sua filha precisa te conhecer. Ele não precisa achar que você é o tal, que você é o perfeitinho. Você não é. Mas ele precisa saber que você é um homem e uma mulher de Deus. Que você é um homem e uma mulher que busca Deus para dentro do seu lar. Que você é um homem e uma mulher que não quer viver de máscara. Que não quer vender uma imagem que não é verdadeira. Isso não vai te levar a lugar nenhum. A lugar nenhum, a não ser se perder pelo caminho. Também em Efésios vai dizer para que a gente se revista, vista uma pecinha de cada vez. Então vai vestir a couraça da justiça. Que tratemos uns aos outros com justiça, sem favoritismo, seja dentro da nossa casa, com relação aos nossos filhos, aos amigos dos nossos filhos, que a gente às vezes julga, fala, esse menino não é uma companhia boa. Quem sabe esse menino não é para você cuidar dele? Se você está vestido, se você está com a couraça da justiça, você está protegido para a guerra, uai. Pega esse menino,
menino amigo do seu filho. Ensina para ele que existe um Deus que transforma. Para de julgar os amigos dos seus filhos. Às vezes realmente tem amigo que não é legal, mas ora por ele. Ora por ele. Chama esse menino, traz para cá, leva na sua casa. Não deixe seu filho andar com ele por aí, não, mas leva ele na sua casa. Será que ele vai ver o que lá na sua casa? Uma família transformada pelo Espírito de Deus? Porque uma família transformada pelo Espírito de Deus pode transformar muitas outras famílias, porque ela vai influenciar outras famílias. Então, vamos viver a couraça da justiça, vivendo de modo íntegro. Modo íntegro quando ninguém nos vê. Íntegro para nós mesmos. Porque às vezes a gente olha para a gente e a gente fala: cara, eu sou muito falho. Deus, eu não estou falando cara, Deus não, tá? Estou falando cara, foi uma força de expressão. Eu estou dizendo eu mesma aqui. Por que eu sou tão falha, negligente? A gente precisa reconhecer que as nossas falhas, irmãos. Porque se a gente não reconhece, a gente não tem como se arrepender. A gente não tem como mudar. Vai ser aquela velha história. A gente vai empurrar para debaixo do tapete, vai deixar a coisa rolar. E não é por aí. Então, a couraça da justiça, ela nos mostra que nós precisamos guardar o nosso coração. Nós precisamos guardar a nossa vida em integridade. Sabe por quê? Porque quando o inimigo se levantar contra nós, ele não terá do que nos acusar. Ele não terá do que nos acusar. Calce o calçado do Evangelho da Paz, porque os nossos pés, eles precisam estar prontos para levar paz, para levar harmonia, para levar alegria, para levar coisas boas, sabe? A gente leva, porque quando eu saio da minha casa, eu levo para o meu trabalho, eu levo para minhas amizades, eu levo para onde eu vou, eu levo aquilo que está em mim. E se em mim está a paz, se em mim está o amor, se em mim está a compaixão, a piedade, sabe, calça esse calçado do Evangelho da Paz, seja aquele que leva paz. Já tem gente demais levando muita coisa ruim. E nós que somos de Jesus, você que está em casa também, escuta isso. Se você tem uma experiência com Jesus, leva paz, leva alegria, sabe? Deixa de ser ranzinza. Vai ser do bem com a pessoa, com as pessoas vão gostar de estar na sua casa, as pessoas vão gostar de conhecer o pai e a mãe do filho, porque ele é bom, porque ele carrega nele uma palavra de conforto quando alguém precisa, ele carrega nele uma palavra de entusiasmo, de ânimo. E eu estou prosseguindo. Pega lá a pecinha, escudo da fé. Quando vierem, porque vem os dardos inflamados do inimigo, que pode ser uma crise financeira,
que te desestrutura, uma enfermidade, uma palavra mal falada. Levanta junto com a família o escudo do Evangelho, o escudo da fé. Esse escudo é para proteção. E ele é mais do que para proteção. Você já viu o soldado com escudo? Ele se protege, mas ele também faz o quê? Ele avança. Ele não só se protege, ele avança. Porque Deus nos convida a avançar. Ele convida a mim e a você não só nos proteger. Nós não fomos chamados para ficar escondido, protegendo a mim e a minha família, não. Nós somos chamados para avançar e levar Jesus a quem não conhece Ele, e levar Jesus àquele que está vivendo na dureza da vida, na tristeza da vida, porque Ele é só. Porque quem não tem Jesus é só. Pode ter dinheiro, pode ter trabalho, pode ter o que for, mas Ele é só. Então você que está com a proteção, não vai se proteger e se esconder, não. O soldado, o guerrilheiro, ele pega a proteção e ele avança. Ele avança. Ele não se esconde, ele avança. E aí vamos lá. Também pega outra pecinha, o capacete da salvação. Ô gente, como a gente precisa guardar a nossa mente, sabe? Guardar a mente, porque tudo passa por aqui. E a gente precisa guardar, sabe? A nossa mente, ela precisa pertencer ao Senhor. Sabe, eu oro isso. Não sei se vocês fazem isso. Quem tem filho adulto aqui? Muitos têm, né? Aí eu digo assim, a gente já não tem mais poder sobre eles, né? A gente orienta, ora, a gente pensa que não tem, mas a nossa oração tem poder. Eu creio nisso. E aí, eu sempre falo isso para Deus. Deus, guarda a mente. Não permita que essa mente seja invadida por aquilo que não venha do Senhor. Guarda essa mente. Então, o capacete da salvação tem esse simbolismo, né, de que pertencemos a Cristo, guardamos a nossa mente, e Cristo tira de nós todo medo, toda a ansiedade, e todo aquele que está selado com o Espírito Santo, ele pode ter uma mente protegida. O inimigo jamais vai plantar mentiras e medos numa mente que esteja protegida. E aí vamos seguir, estou quase acabando. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A família blindada tem a Bíblia como regra de fé, como a regra, como um manual para a sua vida. Então, nós precisamos entender a palavra, pedir ao Senhor que nos faça entender, estudar a palavra. Não é ler, passou, é ler e entender, é estudar essa palavra, porque essa palavra é viva, sabe? E ela se renova todos os dias, se renova. E, por último, a oração em todo tempo, porque Paulo vai falar para a igreja de Éfeso: ora aí por mim. Ele fala aqui, quer ver? Vou ler para vocês. E por mim, que a palavra me seja dada, para que eu possa abrir a minha boca ousadamente, para fazer conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual eu sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele ousadamente, como convém,
me falar. Irmãos, eu quero dizer isso, terminar dizendo isso, que a gente possa ter famílias ousadas, que falem do Evangelho do Senhor Jesus, com ousadia. Mas para a gente falar do Evangelho com ousadia, a gente precisa viver esse Evangelho. E por último, eu queria deixar para vocês uma palavra. Não deixe a armadura guardada no armário. Vistam essa armadura hoje. Vistam juntos, porque às vezes colocar as peças é difícil. Às vezes pesa para um, né, Aline? Às vezes vai pesar para você, mas Davidson vem e ele ajusta e ele ajuda a você vestir essa pecinha dessa armadura. E assim a gente vai fazendo, um ajudando o outro. E aí, gente, não tem quem possa derrubar aquela família que se vestiu, que se revestiu da armadura de Deus. E nós vamos transbordar além das nossas casas, porque nós não vamos ficar escondidos atrás do muro, dos muros que nós construímos todos os dias. Nós vamos adiante, porque Deus nos chama a marchar. Existe uma sociedade aí fora precisando de nós. E se nós, famílias em Cristo, famílias cristãs, formos revestidos do poder do Espírito Santo, seremos ousados para marchar. Amém? Deus abençoe a cada um de nós e as nossas famílias. Obrigada, pastor. Vamos louvar e depois a gente vai orar encerrando. Você pode colocar de pé para cantar junto com a gente essa última canção? Jesus, quero declarar teu nome sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em sua presença. Clamo Jesus. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declaro que há esperança e liberdade. Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma e depressão, ansiedade, medo, saiam agora. Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso.
juntos. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus, o nome que é sobre todo mundo. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão, ansiedade, medo, saiam agora. Clamo Jesus. Vamos orar. Feche os olhos para esta oração. Ó Deus, nós te louvamos porque o Senhor é cura na nossa vida. A tua palavra sempre tem nos dirigido. Obrigado pela tua palavra pregada nesta noite. E ajuda-nos, ó Deus, a vivê-la integralmente na nossa vida, a ter famílias blindadas pela tua graça, Senhor. Ajuda-nos a colocar em prática essa armadura espiritual que nós ouvimos aqui nesta noite, em toda a nossa vida, em toda a nossa família. Que possamos ter casamentos sólidos, filhos preparados para os embates da vida, filhos alicerçados na tua palavra, Deus, famílias alicerçadas na tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a viver tudo isso, ó Deus. Aplica, ó Deus, a tua palavra na nossa vida. Ajuda-nos a vivê-la, Pai. Assim, Deus, agradeço ao Senhor por cada pessoa que está aqui também. E oro assim, em nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus a todos abençoe. Tenha uma noite abençoada pelo Senhor. Pelas ruas, o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome Jesus. Teu nome é cura, teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói